Susana von Richthofen, irmãos Cravinhos, Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, Lindenberg Alves e goleiro Bruno. Pessoas que chocaram a população e marcaram o direito penal brasileiro com crimes covardes e repugnantes. Além da crueldade, o que todos têm em comum foram condenados pelo Tribunal do Júri. Entenda como funciona esse tipo de julgamento agora no nosso quadro Direitos e Deveres. Instituído no Brasil em 1822, o Tribunal do Júri é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, incluindo tentativa. Cabe a um grupo de 7 populares, os jurados, declarar se o delito em questão realmente aconteceu e se o réu é inocente ou culpado. Dessa forma, o juiz bate o martelo conforme a vontade do povo, lê a sentença e fixa a pena em caso de condenação. O Tribunal do Júri, ele, à luz da Constituição Federal, no seu artigo 5º, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, quais são esses crimes dolosos contra a vida? Nós temos o homicídio, o infanticídio, o aborto e o auxílio e instigação à participação no suicídio. Então, todos esses crimes, à luz da Constituição Federal, é o Tribunal do Júri, o júri popular, os jurados que irão, portanto, apreciar essa questão. A Lei 11.689 de 2008 alterou alguns ritos do júri popular, entre elas a ordem nas inquirições. A vítima, se possível, é a primeira a ser ouvida, seguida pelas testemunhas de acusação e de defesa. O réu, quando presente, é o último a ser interrogado, mas possui direito constitucional de ficar calado. Após os depoimentos, começam os debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público, e a defesa, sob incumbência de um advogado. Durante o plenário, nós temos a oitiva de várias pessoas, dentre elas testemunhas, e no final nós temos as alegações finais, em que o promotor ele vai sustentar a sua tese acusatória por 1h30, depois vem a defesa, sustenta também a sua tese aí por 1h30, e se o promotor vier para a réplica, nós temos a tréplica. Nesse procedimento, alguns personagens têm papel fundamental. Um deles é o promotor de justiça, que atua como defensor da sociedade. O Ministério Público ele é o titular da ação penal pública incondicionada, e esses crimes eles são sujeitos justamente à ação penal pública incondicionada. Ou seja, o papel do Ministério Público, então, ele vai pretender ali a acusação, ou seja, tornar concreto o direito de punir do Estado. Por outro lado, a figura do advogado é imprescindível ao julgamento. O artigo 133 da Constituição Federal ele é claro a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. No direito penal, a figura do advogado ele é obrigatória e pode ser dada da seguinte forma, seja contratando um advogado contratado ou então, na condição de que não tenha a família ali como custear um advogado, o Estado irá fornecer para ele, seja por intermédio da defensoria ou então seja um advogado dativo. Ao final da discussão, respeitadas todas as regras, o juiz passa a ler os quesitos que serão postos em votação. Nesse momento, os jurados, o escrivão, o promotor de justiça e o defensor são convidados a se dirigirem à sala secreta, onde ocorre a votação. Tendo em vista que a sentença é dada pela maioria dos votos, se os primeiros 4 jurados decidirem pela condenação ou pela absolvição, os demais não precisam opinar. Após essa etapa, a sentença é proferida pelo juiz em frente ao réu e a todos presentes. No final de tudo isso, o que acontece? Os jurados irão votar segundo as suas próprias consciências. Eles não têm que explicar, externar o motivo pelo qual estão aí, seja condenando ou seja absolvendo. Mas aí a maioria dos votos, aí será, portanto, a decisão final chamada tecnicamente de veredicto.